em criar uma empresa, não é? Aspectos muito importantes que nós temos a saber. Temos que, inicialmente, ter logo em atenção qual é que é a morada que nós vamos ter da empresa, não é? Qual é que será a sede da empresa, porque quando nós estamos a fazer a empresa, nós podemos escolher, digamos assim, tudo aquilo que queremos, não é? Sempre que fazemos alguma alteração tem custos. Tem custos, tem trabalho, porque é necessário fazer atas, é necessário refazer os pactos sociais, fazer pacto social novamente atualizado, e são coisas que perdem tempo, se tem trabalho e custam, têm sempre os custos pelo menos das taxas. Então é muito importante que as pessoas decidam logo de início qual é que vai ser a morada da empresa, está bem? Portanto, inicialmente o nome, a morada, o objeto social. E o que é o objeto social? É nós indicarmos todas as atividades que achamos que as empresas podem ter. Mesmo uma empresa de transporte, nós acharmos que pode ser uma empresa que depois venda veículos, ou que depois vá ter uma pequena oficina e que faça trabalhos para o exterior. É muito importante que isso fique logo no objeto social, não é? Porque, conforme vos tinha dito, o que fica designado inicialmente podem ser simplesmente objetos sociais. Se depois vamos fazer alguma alteração a isso, mais tempo, trabalho e dinheiro, no fundo. Está bem? Por isso é importante que no objeto social nós coloquemos logo toda a informação, portanto, todas as atividades que nós achemos que vamos ter, mesmo que depois não as tenhamos. É preferível termos no objeto social atividades que não vamos depois utilizá-las, mas que pelo menos temos isso no objeto social. Teremos depois, quando as pessoas falam em CAIs, às vezes a pessoa não sabe muito bem o que é o CAI, o que é o objeto social. É assim, o objeto social é nós dizermos todas as atividades que a empresa vai ter. Os CAIs é nós estar... CAIs é um código da atividade económica, não é? É o código que nós vamos dizer que a empresa vai trabalhar com esse código. Por exemplo, uma empresa que nós coloquemos no objeto social, transporte rodoviário de mercadorias, manutenção de veículos, por exemplo. E podemos pôr mais 10 objetos sociais, aquilo que nós quisermos. Tá bem? Às vezes até nem muito relacionados uns com os outros, é possível fazer. Depois, se calhar a nível prático não faz muito sentido nós estarmos aqui a colocar às vezes outros CAIs que não estejam muito relacionados, mas é possível. E então, nós temos, por exemplo, transporte rodoviário de mercadorias, manutenção de viaturas. Qual é que é o CAI principal? Bem, se for transporte rodoviário de mercadorias, eu vou colocar aqui no CAI, o CAI 49410, que é relativo a transporte rodoviário de mercadorias. E vou meter nos CAIs secundários, há um CAI principal e depois há os CAIs secundários. E eu vou meter nos CAIs secundários portanto, as atividades que eu achar que não vou ter com tanta regularidade. Posso apenas pôr uma atividade principal, posso apenas inicialmente colocar um CAI, porque o CAI já não é tão relevante, digamos assim, de nós quando iniciamos a empresa, não é tão relevante eu colocar os CAIs logo todos. Porquê? Porque o CAI pode ser alterado pelo contabilista depois, posteriormente, no portal das finanças. É preciso é que o CAI esteja de acordo com o objeto social, entendem? Ou seja, imaginem que eu tenho 10 objetos sociais, sempre que eu for colocar um CAI, eu tenho que ter em atenção se esse CAI está de acordo com o objeto social. Obviamente que se eu não tiver transporte de mercadorias no objeto social, como é que eu vou pôr um CAI de 49.410? Não faz sentido, não é possível isso, está bem? Tem que ser um CAI de acordo com o objeto social.
mas o CAI é possível alterar depois, portanto o importante é colocarmos mesmo no objeto social. O que é que eu sei que vai ser o CAI principal? Como é que eu sei que vão ser os CAIs secundários? Quais é que vão ser? Portanto, o principal é aquele que nós achamos que vamos ter mais volume de negócio com esse CAI. Está bem? Esse é que deverá ser o CAI principal. Portanto, muito importante definirmos o objeto social. A operação do CAI não tem custo nenhum, é feito pelo contabilista, pronto, menos que o contabilista ele cobre, não, mas à partida não terá esse custo. É uma operação muito simples, através do portal das finanças. Já o objeto, muita atenção quando nós fazemos a empresa, de fazermos logo o melhor possível para que depois não haja este tipo de alterações. E fora o trabalho que dá muito trabalho, está bem? Entre datas, atualizar depois os pactos sociais, são coisas que dão trabalho, está bem? Depois, relativamente então aos sócios, a mesma coisa, muito importante nós termos indicação dos sócios, dos gerentes, logo inicialmente, tendem atenção que os sócios são no fundo os donos da empresa, não é? Os gerentes terão uma quando eu digo gerentes, também poderia dizer gerentes administradores no fundo, mas aqui nós estamos um bocadinho a falar mais das empresas limitadas, que é as empresas das sociedades por cotas, que é aquilo que normalmente as sociedades são, está bem? Ou unipessoal por cotas, ou apenas por cotas. Unipessoal significa ter um só sócio, está bem? Um só sócio. Se tiver mais do que um sócio, é limitada, portanto continua a ser uma sociedade por cotas, mas que não é unipessoal, está bem? Agora, para terem uma informaçãozinha, uma pequena informação, quando às vezes a empresa é unipessoal e depois colocamos, é mais ao contrário, quando a empresa tem 2 sócios e depois passa a ter apenas um sócio porque o outro saiu, temos 1 ano para fazer essa retificação, está bem? Porque a empresa, por exemplo, João Silva Limitada, por exemplo, deveria passar-se a chamar, João Silva não é um bom nome porque estava a dizer que era só um, mas deveria chamar-se então, passar a chamar-se João Silva Unipessoal Limitada. E antes da empresa, portanto, antes de fazermos a empresa, temos que pensar nestas coisas todas, mas não quer dizer, não é obrigatório. Quando cria a empresa, ninguém lhe vai pedir a capacidade, ninguém lhe vai pedir nem os veículos, mas depois para licenciar no IMT, que é o passo seguinte e é possivelmente isso que precisa e que quer, também convém logo pensar no contabilista certificado. Não tem que ter logo o contabilista, mas aqui é uma coisa mais rápida, aqui no prazo de 15 dias tem que dar início de atividade nas finanças, está bem? Então acaba por ter que ter. Está bem? Se tiver, assim que fazem a empresa, se vocês souberem o número do contabilista, portanto o número em que tem a sua inscrição na ordem de contabilistas certificados, o número de contribuinte, o nome e a morada, designam logo o contabilista como contabilista e então ele pode também fazer o início da atividade nas finanças depois online. Tá bom?